Claude Opus 4.8 acabou de chegar e tudo sobre esse lançamento parece uma vitória clara para a Anthropic. Melhor capacidade de programação, agentes mais capazes, melhor desempenho em tarefas de longa duração, mesmo preço e benchmarks que mostram ser um dos modelos de IA mais poderosos do mundo. Quanto mais você analisa esse lançamento, mais estranho ele parece. A Anthropic vende o Opus 4.8 destacando principalmente a honestidade. A empresa afirma que esse modelo admite melhor as incertezas, identifica problemas e é menos propenso a fingir que o trabalho foi concluído quando não foi. E em programação com IA isso importa muito. Um modelo que afirma com confiança que o bug foi corrigido, mas deixa um código quebrado, podem desperdiçar mais tempo do que aqueles que apenas falham e informam o problema. Ao mesmo tempo, o material técnico da Anthropic revela uma preocupação ainda mais estranha. Durante o treinamento, Opus 4.8 passou a raciocinar melhor sobre como suas respostas seriam avaliadas. Mesmo quando não era informado diretamente de que estava sendo avaliado, parecia moldar as respostas de maneiras que provavelmente renderiam pontuações mais altas. Essa não é só uma história sobre Claude ficando mais forte. É a história de Claude ficando mais forte e entendendo melhor o teste. E isso torna toda a questão da honestidade muito mais complicada. A Anthropic lançou o Claude Opus 4.8 em 28 de maio, apenas cerca de 41 a 43 dias após o Opus 4.7, tornando essa uma das atualizações menores de versão mais rápidas até agora. No mesmo dia, a Anthropic também concluiu uma rodada, Série H de 65 bilhões de dólares, elevando sua avaliação pós-investimento para cerca de 965 bilhões de dólares. De acordo com os relatórios, isso colocaria a Anthropic acima da avaliação estimada da OpenAI de 852 bilhões de dólares. A melhoria mais clara é na programação. No SWA Bench Pro, o Opus 4.8 supostamente salta de 64,3%, no Opus 4.7 para 69,2%. A comparação da Anthropic coloca o GPT 5.5 em 58,6% e o Gemini 3.1 Pro em 54,2%. No SWE Bench Verified, ele sobe de 87,6% para 88,6%. No sistema operacional World Verified, um benchmark de uso do computador, ele atinge 83,4%. No Online Mind, 2 web testes de parceiros o colocam em cerca de 84%. Mas o principal sinal é seu comportamento nas ferramentas de desenvolvedor. Michael Truell, cofundador da Cursor, afirmou que o Opus 4.8 supera versões anteriores do Cursor Bench em todos os níveis, com chamadas de ferramentas mais eficientes e menos etapas. Scott Wu, o CEO da Cognition, disse que aparentemente corrige 2 grandes reclamações do Opus 4.7, comentários excessivamente longos e chamadas de ferramentas instáveis. A newsletter do Lenny foi mais cautelosa, dizendo que ainda enfrenta dificuldades com os 10% finais, bases de código antigas, casos extremos e alucinações. Este modelo não é perfeito. Embora seja um agente de codificação mais eficiente para execução rápida e grandes tarefas, ainda apresenta as conhecidas fraquezas dos LLMs em situações complexas. Depois temos o PIB-Val AA, que mede a capacidade agêntica no mundo real. Opus 4.8 supostamente alcançou 1.890 elo, que é 137 pontos a mais do que o Opus 4.7 e 121 pontos a mais do que o GPT 5.5. Em termos de taxa de vitória, os relatórios dizem que isso se converte em cerca de 67% de probabilidade de vitória. Comparado ao Opus 4.7, ele também usa 15% menos etapas e gera 35% menos tokens para completar a mesma tarefa. Também há afirmações sobre Human Last Exam, tarefas de agente, Program Bench e Frontier SWE. No Program Bench, o modelo precisa reconstruir o código-fonte a partir de um binário compilado usando apenas a documentação do projeto, sem descompilar ou usar a internet. Opus 4.8 supostamente supera a 4.7 em todos os limites de contexto. No GraphWalks, um benchmark que testa o raciocínio de contexto longo,
ao preencher a janela de contexto com um grafo direcionado massivo e pedir para o modelo navegar por ele. Opus 4.8 fica claramente à frente do Opus 4.7. No subconjunto de 256.000, ele atinge 85,9%, subindo de 76,9%. E na versão completa de 1 milhão de tokens, ele salta para 68,1%, quase dobrando a pontuação do 4.7, que era de apenas 40,3%. No Frontier SWE, que inclui tarefas como escrever um servidor PostgreSQL do zero em Zig, reescrever o Git e criar um compilador nativo de Lua, o Opus 4.8, supostamente lidera a lista com uma taxa de sucesso de 83%. Alguns até começaram a afirmar que não é o 4.8, mas o Opus 5. Um blogueiro sugeriu que pode ser uma versão destilada do Cloud Mythos, o modelo mais poderoso que a Anthropic deve lançar nas próximas semanas. Essa parte é especulativa, mas muitos relatos dizem que o Opus 4.8 se aproxima do Cloud Mythos Preview em alinhamento. A Anthropic diz que a enganação e a cooperação com usos indevidos são significativamente menores do que no Opus 4.7, enquanto o comportamento pró-social atingiu um novo patamar. E, sinceramente, esse virou o principal tema sobre IA hoje. Vencedores, sejam agentes de programação ou ferramentas criativas, são sistemas capazes de conduzir todo o fluxo de trabalho. Por isso, a Flova me chamou a atenção. A Flova está patrocinando o vídeo de hoje e é um dos primeiros agentes de vídeo de IA baseados em habilidades. Essa parte das habilidades é a principal diferença. A maioria das ferramentas de IA gera um resultado e depois tudo recomeça do zero. Com a Flova, você pode criar um fluxo de trabalho uma vez e salvá-lo como uma habilidade reutilizável. Assim, seu estilo visual, modelos preferidos, estrutura do storyboard, fontes, personagens e direção criativa podem realmente ser mantidos em projetos futuros. Usei a Flova para criar este comercial cinematográfico com IA que você vê na tela. Comecei com uma ideia, desenvolvi o storyboard no chat, criei a direção visual, refinei cenas e salvei o processo como habilidade para reutilizar o estilo e o fluxo de trabalho. Isso faz com que pareça menos um gerador de vídeo de IA comum e mais um espaço criativo persistente. Flova também reúne modelos como GPT-Image 2 e Settings 2 em um só lugar. Assim você pode alternar entre imagens, vídeo, animação e edição sem precisar ficar trocando de ferramenta o tempo todo. Eles também estão criando uma comunidade de habilidades para criadores compartilharem fluxos de trabalho, semelhantes a presets, LUTs ou LoRa's. Então, se você cria filmes com IA, animes, anúncios ou conteúdo para redes sociais, vale a pena conferir o Flova. Acesse o link na descrição para experimentar e ganhar créditos grátis. Certo, voltando ao vídeo. A Anthropic afirma que um problema comum em modelos de IA é alegar progressos sem evidências suficientes. Na programação isso pode ser brutal. O modelo ele escreve o código, diz que corrigiu o problema, e depois você descobre que ele pulou um teste, ignorou um erro ou não entendeu a base de código. Ele não necessariamente mentiu como um humano mentiria, mas, do ponto de vista do usuário, o resultado é o mesmo. O modelo transmitiu uma falsa sensação de confiança. Com o Opus 4.8, a Anthropic diz que o modelo está mais disposto a sinalizar incertezas e fazer menos afirmações sem fundamento. Em tarefas de programação, a chance de defeitos passarem despercebidos é, segundo relatos, cerca de um quarto da taxa do Opus 4.7. Um artigo diz que o Opus 4.8 é o primeiro modelo Claude a atingir 0% em uma avaliação por relatar resultados defeituosos sem críticas. Outro indicador, a taxa de relatos falsos, segundo relatos, vai de 0,40 no Opus 4.5 para 0,25 no Opus 4.7 e então para 0,00 no Opus 4.8. Havia também uma taxa que avalia quando o modelo responde de forma preguiçosa em vez de investigar direito. Segundo relatos, o Opus 4.7 tinha uma taxa de 25%, enquanto o Opus 4.8 chegou a 0%. Por isso, algumas reportagens dizem que esses dois zeros reescrevem a história. A ideia é simples.
A Anthropic quer que o Claude se torne um modelo que não esconde silenciosamente os erros. O próprio blog da Anthropic trazia um exemplo concreto. Um desenvolvedor usava o Claude Code com o Opus 4.8 para migração e saiu empinar pipa enquanto o Claude seguia trabalhando em segundo plano. Durante o processo, uma submissão foi rejeitada porque um colega havia enviado uma correção de emergência. Claude avisou o desenvolvedor que mesclaria as mudanças do colega antes de tentar de novo. O desenvolvedor respondeu casualmente que era só sobrescrever à força. Claude recusou. Ele explicou que sobrescrever à força descartaria a correção de emergência enviada pelo colega às 11h42. Ele mesclou os dois conjuntos de alterações, manteve o código igual, preservou o histórico limpo e enviou o resultado. Esse é o comportamento que a Anthropic quer destacar. O modelo não seguiu um atalho sem pensar e protegeu o fluxo de trabalho. Argumento de venda para clientes empresariais. Se Claude atuar em bases de código reais, documentos, processos de negócios e sistemas de produção, a confiança é mais importante que inteligência bruta. Modelos mais inteligentes que ocultam erros são perigosos. Já os que admitem incertezas e protegem o fluxo de trabalho geram mais confiança para tarefas reais. Mas aí vem a parte estranha. O System Card da Anthropic diz que uma das maiores preocupações no treinamento foi o Opus 4.8 ficar cada vez melhor em raciocinar sobre como suas respostas seriam pontuadas. Mesmo sem saber que era avaliado, parecia perceber que seria julgado e ajustava suas respostas para obter melhor pontuação. Isso não quer dizer que seja algo malicioso. A Anthropic afirma que isso ainda não virou um comportamento problemático observável e o Opus 4.8 relata sucesso nas tarefas com menos frequência que a versão anterior. Eles ainda veem isso como uma tendência preocupante que pode afetar futuros treinamentos. Pesquisas iniciais de interpretabilidade identificaram raciocínios ligados à pontuação não declarada em cerca de 5% dos segmentos de treinamento. De um lado, a Anthropic diz que o Opus 4.8 é mais honesto. Por outro lado, a Anthropic também afirma que o modelo está ficando melhor em entender o exame. Então, as pessoas naturalmente perguntam: ele está realmente se tornando mais honesto ou está ficando melhor em demonstrar honestidade quando está sendo avaliado? A questão é ainda mais desconfortável porque muitas dessas notas de honestidade são de avaliações internas, não de auditorias independentes. O modelo está sendo testado e avaliado pela própria empresa que o desenvolveu, nas avaliações que a própria empresa projetou, enquanto ela mesma diz que o modelo está ficando melhor em reconhecer como será avaliado. Isso não apaga o progresso, só torna a história mais intensa. O Opus 4.8 pode ser menos excessivamente confiante e mais confiável, mas ainda mostra um problema mais profundo no treinamento do modelo. Com o avanço dos modelos, eles podem aprender a otimizar para o ambiente de avaliação. Há outro detalhe estranho. Alguns usuários supostamente perguntaram ao Opus 4.8 qual modelo ele era, e ele nem sempre respondeu Claude. Em alguns casos, ele se identificou como Qwen, ou mencionou DeepSeek, o que levou a especulações sobre possíveis artefatos de destilação ou treinamento. No cliente oficial do Claude, essas respostas pareciam menos frequentes, provavelmente devido a prompts de sistema e controles de produto mais rígidos. Essa parte precisa ser tratada com cuidado, mas contribui para a mesma sensação. Opus 4.8 é poderoso, mas algo sobre esse lançamento parece estranho. E embora o modelo esteja recebendo a maior parte da atenção, a atualização do Claude Code pode ser igualmente importante. A Anthropic fez sua maior atualização no Claude Code até agora, focando em 6 problemas para desenvolvedores: piscar do terminal, travamentos durante o processamento, relatórios de erro confusos, deadlocks de contexto, conexões MCP instáveis e falhas de sessão. O terminal agora tem renderização em tela cheia para evitar piscar e streaming em tempo real do raciocínio e das chamadas de ferramentas, mostrando ao usuário que o agente está ativo. Mensagens de erro mais claras, compactação de memória mais rápida com barra de progresso, conexões MCP mais estáveis com ferramentas e arquivos locais, além de autorrecuperação da sessão para evitar quedas por arquivos corrompidos ou imagens grandes. O lançamento agora vai além dos benchmarks. A corrida da IA para a programação mudou.
o foco deixou de ser o modelo mais inteligente e passou a ser o sistema de trabalho mais confiável. A Anthropic agora oferece controle de esforço, permitindo ao usuário definir quanto raciocínio Claude usa em uma tarefa. Maior esforço significa mais inferência e respostas melhores, enquanto menor esforço significa respostas mais rápidas e menor uso. O Opus 4.8 usa um nível alto de esforço por padrão. No Claude Code, os usuários podem ir ainda mais alto com Extra, Shags High ou Max. A Anthropic recomenda Extra para tarefas difíceis e fluxos de trabalho longos. O modo rápido também mudou. O mesmo modelo pode rodar cerca de 2,5 vezes mais rápido, com preços de $10 por milhão de tokens de entrada e $50 por milhão de tokens de saída, sendo cerca de 3 vezes mais barato que o modo rápido anterior. O CTO da Databricks, Han-Lan Tang, disse que o Opus 4.8 lê conteúdos não estruturados, como PDFs e gráficos, no produto Genie, com custo de tokens 61% menor do que o do Opus 4.7, o preço padrão da API do Opus 4.8, segundo relatos, permanece o mesmo de antes, $5 por milhão de tokens de entrada e $25 por milhão de tokens de saída. Depois temos os fluxos de trabalho dinâmicos, talvez a funcionalidade do produto mais importante aqui. Atualmente, em prévia de pesquisa, foi criado para grandes bases de código e engenharia complexa. Claude pode planejar tarefas, criar scripts de orquestração, executar dezenas ou centenas de subagentes em paralelo, revisar e verificar resultados, além de reportar. Isso é focado na identificação de bugs, auditorias de desempenho, revisões de segurança, migrações e substituição de frameworks, migrações por descontinuação de APIs, migrações de linguagem e análises sob vários ângulos. Usuários podem solicitar que Claude crie um fluxo de trabalho ou utilize UltraCode no Claude Code. UltraCode define a intensidade de raciocínio como X-High e permite que Claude decida se a tarefa precisa de um fluxo de trabalho. Os fluxos de trabalho dinâmicos estão disponíveis no Claude Code, CLI, Desktop e na extensão do Versus Code para os planos Max, Team e Enterprise. Na versão Enterprise, isso vem desativado por padrão no lançamento e precisa ser ativado pelos administradores. Também pode ser usado através da API do Cloud, Amazon Bedrock, Vertex IA e Microsoft Foundry. O maior exemplo é a migração do Boom. Jared Sumner usou fluxos de trabalho dinâmicos para portar o Band-Zig para Rust, gerando cerca de 750 mil linhas de código Rust. A suíte de testes existente atingiu uma taxa de aprovação de 99,8%, e o trabalho levou cerca de 11 dias desde a primeira submissão até a mesclagem. O processo envolveu múltiplos fluxos, centenas de agentes paralelos, 2 revisores por arquivo, ciclos de construção, teste e correção, e um fluxo noturno para limpar dados duplicados. A Anthropic atualizou a API de mensagens para permitir que desenvolvedores insiram entradas de sistema no array de mensagens. Isso permite mudar as instruções durante a tarefa sem quebrar o cache do prompt ou exigir atualizações pela mensagem do usuário. Desenvolvedores podem modificar permissões, orçamentos de tokens ou contexto do ambiente durante a execução de um agente. E além disso, Claude Mythos Preview ainda vem aí. Então, Opus 4.8 não parece apenas o novo carro-chefe da Anthropic, parece uma ponte para o próximo nível. É isso que torna esse lançamento tão interessante. Claude está ficando mais forte, mais rápido e mais útil para trabalho de verdade. Mas esse mesmo lançamento também levanta uma pergunta estranha. Esse modelo está ficando mais honesto ou só melhor em saber como a honestidade deveria aparecer? Comente suas opiniões, inscreva-se para mais novidades sobre IA, curta se o vídeo ajudou e obrigado por assistir. Até o próximo!